Estamos dentro dessa série de Ramatiologia, que é a doutrina do pecado. O pecado é tanto um ato como um estado, com a rebelião contra a lei de Deus, e é um ato da vontade do homem, como a separação de Deus, vem a ser um estado pecaminoso. Se nós observarmos, o pecado traz o mal sobre si mesmo, por suas más ações, e ocorre em uma culpa aos olhos de Deus. Está escrito que Deus, ao completar a obra da criação, declarou que tudo era muito bom. É isso mesmo, se nós observarmos lá em Gênesis sobre a criação de Deus, ele vai dizer que tudo era muito bom. Observando mesmo ligeiramente, chegamos à convicção de que muitas coisas que agora existem não são boas. O mal, a impiedade, a opressão, a luta, a guerra, a morte e o sofrimento, nós observamos isso. Naturalmente surge a pergunta: como entrou o mal no mundo? Tem muitas pessoas que se perguntam: como entrou o mal no mundo? Pergunta que tem deixado perplexo muitos pensadores. A Bíblia oferece a resposta de Deus. Ainda mais, informa-nos que o pecado realmente é. Melhor ainda, apresentar-nos o remédio para o pecado. Então Deus ele mostra que o melhor ainda é apresentar o remédio para o pecado. O problema do pecado e do mal. Vamos observar qual é o problema do pecado e do mal. Uma das mais prementes questões levantada pela mente humana se relaciona com a presença e a origem do pecado. Todos os homens são pecadores, e isso não se pode negar. É isso que a Bíblia diz claramente, que todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Então Romanos 3:23 vai dizer que todos, não tem ninguém que não contém pecado, exceto Jesus Cristo. Jesus Cristo veio a esse mundo, veio de um milagre, veio de uma virgem, e ele não concebeu nenhum pecado a qual nós temos, tá? A Bíblia diz bem claramente que ele foi concebido literalmente pelo Espírito Santo. Assim também como não é necessário ao homem aprender a pecar, pois isso faz parte de sua natureza desde os primeiros dias de vida. Toda a raça humana contém pecado. Não é necessário ensinar a criança como fazer o mal, mas sim, observe, mas deve sim ser constantemente ensinado a fazer o que é bom. Qual é a fonte do pecado? Quem sabe você se pergunta: pastor, mas qual é a fonte do pecado? A Bíblia não criou olha, preste bem atenção, a Bíblia não criou o problema do pecado, uma vez que este achamos no mundo muito antes de ser escrita. Para que o pecado possa ser pecado, no sentido de haver culpa ligado a ele, é necessário que seja um ato livre do indivíduo responsável, alguém que compreenda e diferenciar entre o certo e errado. Isto que chamamos agente moral livre. Então a criança, volto a dizer, a criança, quando ela tem o discernimento entre o certo e errado, aí sim, o pecado original, Jesus Cristo, para as crianças, ele ali perdoa. Então a criança, ao chegar a morrer, ela vai diretamente ao paraíso, ao terceiro céu, o euporâneo, chamada morada do Altíssimo. Mas quando ela tem o discernimento entre o certo e o errado, aí sim, ela vai decidir se deve confessar Jesus ou não. Pastor, mas qual é a idade? Amada, a partir dos 7 anos, o caráter, a personalidade da criança está formada. Daí em diante, tem criança que consegue discernir bem. Não tem uma idade, a pessoa tem que ter uma convicção de fé. A partir do momento que ela confessa Jesus, tem criança com 7 anos, com 8 anos, 9, confessou Jesus, nunca mais saiu da presença de Deus, e a convicção de fé dela é tão grande que ela sabe discernir entre o certo e o errado. Vamos observar a permissão do pecado. Uma das grandes perguntas que nunca foi respondida é a razão de Deus, em sua infinita sabedoria e poder, ter permitido que o pecado entrasse no universo. Preste bem atenção. Aqui eu vou falar
7 razões para a permissão do pecado por parte de Deus. A Bíblia não diz claramente por que ele permitiu, ok? A Bíblia não diz, tá? Claramente. Mas vamos ver algumas razões, tá? Para a permissão do pecado por parte de Deus. Alguma permissão, tá? Conhecimento divino do livre-arbítrio da criatura, o valor específico dos seres remidos, aquisição de conhecimento divino, a instrução dos anjos, a demonstração da aversão contra o mal, o reto juiz de todo o mal, a manifestação do exercício da graça divina. Amados, aqui algumas, se nós observarmos o que eu falei, algumas permissões, tá? Algumas razões, melhor dizendo, algumas razões, tá? Para a permissão do pecado por parte de Deus. Citei só 7, tem muitas outras. A origem do pecado. Em relação a Deus, Deus, preste bem atenção, olha, Deus não pode pecar, isso mesmo. E no entanto, o plano de Deus, olha só, Deus não pode pecar e no entanto, o plano de Deus precisaria ter incluído a permissão para entrar o pecado no mundo, já que desde a eternidade incluímos um Salvador. Por que Deus não pode pecar? Em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, fala que ele não pode pecar. Em Jó, número 34, verso 10, vai confirmar isso. Você pode conferir na Bíblia. Em relação a Satanás, o pecado foi achado em Satanás. É isso que diz Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Esta afirmação é o mais próximo que a Bíblia chega a uma indicação da origem do pecado. Aqui é uma briga teológica sobre isso, mas ali dá a entender que literalmente é Satanás, se refere a Satanás, Ezequiel 28, 15. Então nós cremos que se originou diretamente de Satanás, tá? A Bíblia não diz claramente, tá? A Bíblia não cita claramente, é isso que a Bíblia, nós falamos agora as razões aqui, algumas perguntas que nunca foi respondida, mas tem as 7 razões para a permissão do pecado por parte de Deus. Então nós acreditamos, amados, que através do pecado de Satanás entrou no mundo. É isso que diz em João 8,44, que ele é o pai da mentira. Foi ele que originou o pecado, tá? Em relação aos anjos, alguns deles seguiram a Satanás em seu pecado. É isso que a Bíblia diz. Em relação ao homem, o pecado originou-se no Éden. Então o pecado não foi criado pelo homem, e sim pelo anjo, um querubim, um ser ungido, classe única. Não tem querubins ungidos, só tem um querubim ungido que era considerado o portador da luz, aquele que difundia a luz, Lúcifer. Assim é mencionado na Bíblia. Então veio dele o pecado. E nós vamos observar mais